Capítulo 26. O que você despreza? É com isso que se fará realmente conhecer. Excerto do Manual de Muad'Dib da Princesa Irulan. Estão mortos, barão, disse Ayakin Nefud, o capitão da guarda. Tanto a mulher quanto o garoto estão certamente mortos. Em seus aposentos particulares, o barão Vladimir Harkonnen sentou-se, ainda sustentado pelos suspensores de dormir. Além daquele cômodo, envolvendo-o como várias cascas de ovo, estendiam-se a fragata espacial que ele mandara aterrissar em Arrakis. Ali, em seus aposentos, porém, o metal insensível da nave era disfarçado por cortinas, almofadas de tecido e raros objetos de arte. É uma certeza, afirmou o capitão da guarda. Estão mortos. O barão reacomodou seu corpo volumoso nos suspensores. Concentrou sua atenção numa estátua de ebalina de um menino em pleno salto, instalada num nicho do outro lado do quarto. Seu sono foi desaparecendo aos poucos. Ele endireitou os suspensores alcochoados sob as pregas gordas de seu pescoço, e à luz do único luciglobo do quarto, olhou para o vão da porta onde estava o capitão Nefud, impedido de entrar pelo penta-escudo. Estão certamente mortos, barão, o homem repetiu. O barão reparou no vestígio de entorpecimento induzido pela semuta nos olhos de Nefud. Era óbvio que o homem estivera imerso no êxtase da droga ao receber o informe e tinha se detido apenas para tomar antídoto antes de correr até ali. Tenho um relatório completo, disse Nefud. Vamos deixá-lo suar um pouco, pensou o barão. A arte de governar exige que seus instrumentos estejam sempre prontos e afiados. Poder e medo, prontos e afiados. Você viu os corpos? O barão trovejou. Nefud hesitou. Então? Milord, foram vistos mergulhando numa tempestade. Ventos de mais de 800 km por hora. Nada sobrevive a uma tempestade dessas, milord. Nada. Uma de nossas próprias naves foi destruída na perseguição. O barão encarou Nefud, notando o espasmo nervoso nos músculos delineados da mandíbula do homem. A maneira como o queixo se movia quando Nefud engolia saliva. Você viu os corpos? Perguntou o barão. Milord, para que veio aqui chocalhar essa sua armadura? O barão rugiu. Para me dizer que uma coisa é certa quando não é? Está pensando que vou elogiar sua estupidez? Dar-lhe outra promoção? O rosto de Nefud ficou lívido. Veja só o franguinho, pensou o barão. Estou cercado por palermas inúteis. Se eu espalhasse areia diante desta criatura e lhe dissesse que era milho, ele começaria a bicar. O tal Idaho nos levou até eles, então? Perguntou o barão. Sim, milord. Veja só como ele responde sem pensar, pensou o barão. Continuou. Estavam tentando correr para os Freemen, hein? Sim, milord. Mais alguma coisa nesse relatório? O planetólogo imperial Kynes está envolvido, milord. Idaho uniu-se a esse Kynes em circunstâncias misteriosas, eu diria até suspeitas. E daí? Eles fugiram juntos para um lugar no deserto onde o menino e a mãe aparentemente estavam se escondendo. No calor da perseguição, vários de nossos grupos foram apanhados numa explosão escudo-armalês. Quantos perdemos? Eu ainda não sei ao certo, milord. Está mentindo, pensou o barão. Deve ter sido bem ruim. O lacaio do imperador, o tal Kynes, disse o barão, estava fazendo jogo duplo, hein? Aposto minha reputação nisso, milord. Sua reputação. Mandem matar o homem, disse o barão. Milord, Kynes é o planetólogo imperial, a serviço de sua majestade. Faça parecer um acidente, então. Milord, havia soldado Sardaukar acompanhando nossas forças quando o tal ninho Freeman foi tomado. Estão mantendo Kynes sob custódia. Tire-o deles, diga que quero interrogá-lo. E se fizerem objeção? Não vão, se você agir direito. Nefud engoliu em seco. Sim, milord. O homem tem de morrer, rimongou o barão. Ele tentou ajudar meus inimigos. Nefud trocou de pé. Então? Milord, os Sardaukar têm 2 pessoas sob custódia que podem lhe interessar. Capturaram o mestre dos assassinos do Duque. Hawat? Tuffer Hawat? Viu o prisioneiro pessoalmente, milord. É Hawat. Nunca pensei que fosse possível.
Dizem que ele foi derrubado por um atordoador, milord, no deserto onde não podia usar seu escudo. Está praticamente ileso. Se conseguirmos botar as mãos nele, teremos uma boa diversão. Está falando de um Mentat, grunhiu o barão. Não se desperdiça um Mentat. Ele falou alguma coisa? O que tem a dizer sobre sua derrota? Saberia a extensão de... Não, claro. Falou apenas o suficiente, milord, para revelar que acredita ter sido Lady Jessica a traidora. Ah! O barão voltou a se deitar pensativo. Em seguida, tem certeza? É Lady Jessica o alvo da ira dele? Foi o que ele disse na minha frente, milord. Deixe-o pensar que ela está viva, então. Mas, milord, fique quieto. Quero que Howard seja bem tratado. Estão proibidos de contar a ele sobre o falecido Dr. Yu, o verdadeiro traidor. Digam que o Dr. Yu morreu defendendo seu duque. De certo modo, pode até ser verdade. Vamos alimentar a desconfiança dele em relação a Lady Jessica. Milord, eu não... A maneira de controlar e dirigir um Mentat, Nefud, é por meio das informações que ele recebe. Informações falsas, resultados falsos. Sim, milord, mas... Howard está passando fome? Sede? Milord, Howard ainda está nas mãos dos Sardaukar. Sim, de fato. Mas os Sardaukar devem estar tão ansiosos para arrancar informações de Howard quanto eu. Reparei numa coisa sobre nossos aliados, Nefud. Não são muito ardilosos, politicamente falando. Acredito realmente que seja de propósito. O imperador os quer dessa maneira. Sim, acredito mesmo. Lembre o comandante dos Sardaukar que sou conhecido por obter informações de indivíduos relutantes. Nefud parecia descontente. Sim, milord. Diga ao comandante dos Sardaukar que quero interrogar Hawat e Kynes ao mesmo tempo, jogando um contra o outro. Ele deve ser capaz de entender isso. Sim, milord. E quando estivermos em nossas mãos, o barão acenou com a cabeça. Milord, os Sardaukar vão querer que um observador acompanhe o barão durante os interrogatórios. Estou certo de que conseguiremos criar uma emergência para afastar os observadores indesejados, Nefud. Entendo, milord. É aí que Kynes pode sofrer seu acidente. Tanto Kynes quanto Hawat irão sofrer acidentes, Nefud. Mas somente Kynes sofrerá um acidente de verdade. É Hawat que eu quero. Sim. Ah, sim. Nefud piscou, engoliu em seco. Parecia prestes a fazer uma pergunta, mas continuou calado. Hawat receberá tanto comida quanto água, disse o barão. Que seja tratado com cordialidade, com simpatia. A água dele você irá administrar o veneno residual desenvolvido pelo falecido Peter de Vries. E você cuidará para que o antídoto se torne uma parte regular da dieta de Hawat daqui em diante, a não ser que eu dê outra ordem. O antídoto, sim. Nefud chacoalhou a cabeça. Mas não seja estúpido, Nefud. O Duque quase me matou com o veneno daquele dente cápsula. O gás que ele exalou diante de mim privou-me de meu Mentat mais valioso, Peter. Preciso de um substituto. Hawat? Hawat. Mas você vai dizer que Hawat é completamente leal aos Atreides. É verdade, mas os Atreides estão mortos. Não iremos cortejá-lo. É preciso convencê-lo de que a culpa pela morte do Duque não é dele. Foi tudo obra daquela bruxa Bene Gesserit. Ele servia a um mestre inferior que deixava a emoção toldar a razão. Os Mentat admiram a capacidade de calcular sem emoção, Nefud. Vamos cortejar o formidável Tufir Hawat. Cortejá-lo, sim, milord. Hawat, infelizmente, tinha um mestre de poucos recursos, incapaz de elevar um Mentat aos ápices sublimes da razão, que são direito dos Mentat. Hawat verá nisso um certo quê de verdade. O Duque não podia pagar os espiões mais eficientes para fornecer a seu Mentat as informações necessárias. O barão encarou Nefud. Vamos nos enganar, Nefud. A verdade é uma arma poderosa. Sabemos como esmagamos os Atreides. Hawat também sabe. Nós o fizemos com dinheiro. Com dinheiro, sim, milord. Vamos cortejar Hawat, disse o barão. Vamos escondê-lo dos Sardaukar e guardaremos para uma emergência, a retirada do antídoto para o veneno. Não há como remover o veneno residual. E, Nefud, Hawat não terá do que desconfiar. O antídoto não se deixará revelar por um farejador de venenos. Hawat poderá examinar sua comida quanto quiser e não detectará nenhum sinal de veneno.
A compreensão fez Neft arregalar os olhos. A ausência de uma coisa, disse o barão, pode ser tão letal quanto a presença. A ausência de ar, hein? A ausência de água, a ausência de qualquer outra coisa que nos cause dependência. O barão acenou afirmativamente com a cabeça. Está entendendo, Neffeld? Neffeld engoliu em seco. Sim, milord. Então, mãos à obra. Encontre o comandante dos Sardaukar e coloque o plano em ação. É para já, milord. Neffeld fez uma reverência, virou-se e saiu apressado. Vá-te a meu lado, pensou o barão. Os Sardaukar irão entregá-lo a mim. Se por acaso desconfiarem de alguma coisa, será de que eu quero destruir o Mentat. E essa desconfiança eu vou confirmar. Os idiotas. Um dos Mentats mais formidáveis de toda a história. Um Mentat treinado para matar. E eles o irão atirar a meus pés, feito um brinquedo bobo para ser quebrado. Mostrarei a eles que serventia é possível dar a um brinquedo desses. O barão se esticou para passar a mão por baixo de uma cortina ao lado de sua cama suspensa e apertar um botão para convocar seu sobrinho mais velho, Raban. Voltou a se sentar sorrindo. E todos os Atreides mortos. O estúpido capitão da guarda tinha razão naturalmente. Era certo que nada sobreviveria no caminho de uma tempestade de jatos de areia em Arrakis. Não um ornitóptero, nem seus ocupantes. A mulher e o menino estavam mortos. Os subornos no alto escalão, os gastos inimagináveis para levar uma força militar esmagadora a um único planeta, todos os relatórios matreiros, feitos sob medida só para os ouvidos do imperador, todo o planejamento cuidadoso, tudo isso estava finalmente dando resultado. Poder e medo, medo e poder. O barão enxergava o caminho diante dele. Um dia, um Harkonnen seria imperador. Não ele mesmo e nenhuma cria sua, mas um Harkonnen. Não seria o tal Raban, a quem havia acabado de chamar, claro, mas o irmão caçula de Raban, o jovem Feyd-Rautha. O menino tinha uma perspicácia que o barão apreciava, uma ferocidade. Um garoto adorável, o barão pensou. Mas 1 ou 2 anos, digamos, quando ele tiver 17, saberei ao certo se ele é o instrumento de que a casa Harkonnen precisa para conquistar o trono. Milord Barão, o homem parado diante do campo protetor da porta do quarto do barão era baixo, gordo de rosto e de corpo, tinha os olhos muito juntos e os ombros salientes da linhagem paterna dos Harkonnen. Havia ainda uma certa rigidez em sua gordura, mas era óbvio para quem olhasse que ele recorreria um dia aos suspensores portáteis para carregar seu peso excessivo. Uma cabeça oca que só pensa em brutalidade, pensou o barão. Não é nenhum Mentat o meu sobrinho, nenhum Peter de Vries, mas talvez algo mais adequado para a tarefa em questão. Se eu lhe der a liberdade necessária, ele passará por cima de tudo que se colocar em seu caminho. Como seremos odiados aqui em Arrakis. Meu caro Raban, disse o barão. Ele liberou o campo da porta, mas manteve incisivamente seu escudo corporal em força máxima, sabendo que o tremeluzir da proteção seria visível acima do Luciglobo ao lado da cama. Milord me chamou, disse Raban. Ele entrou no quarto, lançou um olhar rápido para a perturbação que o escudo corporal provocava no ar. Procurou uma cadeira suspensa e não encontrou uma sequer. Chegue mais perto para que eu possa vê-lo melhor, disse o barão. Raban deu mais um passo, pensando que o maldito velho tinha deliberadamente removido todas as cadeiras, obrigando os visitantes a ficar em pé. Os Atreides estão mortos, disse o barão. Os últimos deles. Foi por isso que eu mandei você vir para cá, para Arrakis. Este planeta volta a ser seu. Raban piscou. Mas eu pensei que Milord iria promover Peter de Vries para o... Peter também está morto. Peter? Peter. O barão reativou o campo da porta, impedindo a invasão de toda forma de energia. Finalmente se cansou dele, hein? Perguntou Raban. A voz dele saiu monótona e sem vida no quarto à prova de energia. Vou lhe dizer uma coisa somente desta vez, trovejou o barão. Você está insinuando que eu eliminei Peter como se eliminasse algo insignificante. Ele estalou os dedos gordos. Simples assim, hein? Não sou tão estúpido, sobrinho. Tomarei como uma indelicadeza se você voltar a sugerir com suas palavras ou ações que eu possa ser tão estúpido. O medo transpareceu nos olhos apertados de Raban. Ele sabia, dentro de certos limites,
até que ponto o barão era capaz de se voltar contra a própria família. Raras vezes chegava a matar, a menos que o motivo envolvesse lucros ou insultos escandalosos. Mas esses castigos em família poderiam ser dolorosos. Perdoe-me, milord barão, disse Rabban. Ele baixou os olhos para esconder a raiva tanto quanto para mostrar subserviência. Você não me engana, Rabban, disse o barão. Rabban manteve os olhos baixos e engoliu em seco. Tenho uma tese, disse o barão. Nunca elimine um homem sem pensar, da maneira que um feudo inteiro talvez faça por meio de um processo legal e justo. Faça-o sempre com um objetivo maior e saiba qual é o seu objetivo. A raiva falou por Rabban. Mas você eliminou o traidor Yu. Viu o corpo dele ser arrastado lá para fora quando cheguei ontem à noite. Rabban encarou o tio, subitamente assustado com o som daquelas palavras. Mas o barão sorriu. Tomo muito cuidado com as armas perigosas, ele disse. O Dr. Yu era um traidor. Ele me entregou o duque. A voz do barão ganhou força. Eu subornei um médico da escola Suk, da escola interna. Ouviu bem, rapaz? Mas é uma arma imprevisível para se deixar por aí. Não o eliminei sem motivo. O imperador sabe que Milord subornou um médico Suk? Foi uma pergunta perspicaz, pensou o barão. Será que julguei mal este meu sobrinho? O imperador ainda não sabe, disse o barão. Mas seus Sardaukar certamente irão informá-lo. Antes que isso aconteça, porém, eu terei lhe enviado meu relatório por meio da companhia Choan. Explicarei que, por sorte, descobri um médico que fingia ter sido condicionado. Um falso médico, entendeu? Como todos sabem ser impossível anular o condicionamento de uma escola Suk, a desculpa será aceita. Ah, entendi, murmurou Rabban. E o barão pensou, espero mesmo que sim. Espero que entenda como é crucial que isso continue em segredo. O barão ficou admirado consigo mesmo. Por que estou fazendo isso? Por que estou me gabando diante deste meu sobrinho tolo, o sobrinho que sou obrigado a usar e a descartar? O barão teve raiva de si mesmo. Sentiu-se traído. Precisa ficar em segredo, disse Rabban. Entendi. O barão suspirou. Desta vez tenho instruções diferentes para você quanto a Arrakis, sobrinho. Da última vez que governou este lugar, eu o mantive sob rédea curta. Desta vez tenho apenas uma exigência. Milord? Renda. Renda? Tem ideia, Rabban, de quanto gastamos para atacar os Atreides com tamanha força militar? Tem ao menos a mais vaga noção de quanto a guilda cobra pelo transporte de tropas? Caro, hein? Caro. O barão apontou um braço gordo na direção de Rabban. Se espremer a Arrakis para tirar daqui cada centavo que o planeta possa nos dar durante 60 anos, você mal conseguirá nos reembolsar. Rabban abriu a boca e voltou a fechá-la sem dizer nada. Caro, desdenhou o barão. O maldito monopólio da guilda sobre o espaço teria nos arruinado se eu não tivesse me preparado para essa despesa tempos atrás. Deve saber, Rabban, que nós arcamos com o grosso dos custos. Chegamos a pagar pelo transporte dos Sardaukar. Não pela primeira vez, o barão se perguntou se um dia seria possível se esquivar da guilda. Eles eram insidiosos, sugavam apenas o suficiente para impedir o hospedeiro de objetar, até terem um sujeito nas mãos, quando então poderiam obrigá-lo a pagar, pagar e pagar. E como sempre, as exigências exorbitantes recaíam sobre os empreendimentos militares. Taxas de risco, explicavam os lisos agentes da guilda, e para cada agente que você conseguia introduzir como fiscal na estrutura do banco da guilda, eles colocavam 2 agentes em seu sistema. Insuportáveis. Renda, então, disse Rabban. O barão deixou o braço e cerrou o punho. Esprema-os. E posso fazer o que quiser desde que eu os esprema? O que quiser. Os canhões que trouxe, disse Rabban. Vou removê-los, disse o barão. Mas Milord não vai precisar desses brinquedinhos. Foram uma inovação especial e agora são inúteis. Precisamos do metal. Não servem de nada contra os escudos, Rabban. Representaram simplesmente o inesperado. Era previsível que os homens do Duque batessem em retirada e se escondessem nas cavernas dos penhascos deste planeta abominável. Nosso canhão só fez enterrá-los vivos.
Os Freemen não usam escudos. Pode ficar com umas armalezas se quiser. Sim, milord, e terei carta branca, desde que você use esprema. Rabban sorriu maldoso. Entendi perfeitamente, milord. Você não entende nada perfeitamente, grunhiu o barão. Vamos deixar isso claro desde o início. O que você realmente entende é como cumprir ordens. Ocorreu a você, meu sobrinho, que há pelo menos 5 milhões de pessoas neste planeta? Esqueceu, milord, que eu já fui seu regente Siridar aqui? E com o perdão de milord, sua estimativa parece um pouco baixa. É difícil contar uma população dispersa entre as pias e caldeiras, como é o caso aqui. E considerando os Freemen Os Freemen não são dignos de consideração. Perdoe-me, milord, mas os Sardaukar são de outra opinião. O barão hesitou e encarou o sobrinho. Está sabendo de alguma coisa? Milord já havia se recolhido quando cheguei ontem à noite. Tomei a liberdade de contatar alguns de meus lugares tenentes de antes. Andaram servindo de guias para os Sardaukar. Contam que um bando de Freemen emboscou e eliminou uma força inteira dos Sardaukar em algum lugar a sudeste daqui. Eliminaram uma força de Sardaukar? Sim, milord. Impossível. Rabban deu de ombros. Freemen derrotando Sardaukar? Zombou o barão. Estou simplesmente repetindo o que me contaram, disse Rabban. Dizem que essa força Freemen já tinha capturado o temível Tuffahaut do Duque. Ah! O barão acenou com a cabeça sorrindo. Acredito no informe, disse Rabban. Milord não faz ideia do problema que eram os Freemen. Talvez, mas não foram Freemen que seus lugares tenentes viram. Deviam ser homens dos Atreides treinados por Hawat e disfarçados de Freemen. É a única resposta possível. Mais uma vez, Rabban encolheu os ombros. Bem, os Sardaukar acham que foram os Freemen. Os Sardaukar já lançaram um programa para examinar todos os Freemen. Ótimo. Mas isso manterá os Sardaukar ocupados. E logo teremos Hawat. Sei disso. Posso sentir. Ah, foi um dia e tanto. Os Sardaukar saem caçando uns bandos inúteis do deserto enquanto nós ficamos com o verdadeiro prêmio. Milord, Rabban hesitou, franzindo o senho. Sempre tive a impressão de que subestimamos os Freemen, tanto no tamanho de sua população quanto... Ignore-os, rapaz. São a ralé. São as cidades e vilas populosas que nos interessam. Há um grande número de pessoas nesses lugares, não? Um grande número, milord. Elas me preocupam, Rabban. Preocupam? 90% delas me preocupam em nada, mas existem sempre algumas, as casas menores, etc. Pessoas ambiciosas que podem tentar algo perigoso. Se uma delas saísse de Arrakis com histórias desagradáveis sobre o que aconteceu aqui, eu ficaria muito aborrecido. Tem ideia de como eu ficaria aborrecido? Rabban engoliu em seco. Tome providências imediatas para manter um refém de cada uma das casas menores, disse o barão. Até onde venham a saber, fora de Arrakis, tratou-se de uma batalha leal entre casas. Os Sardaukar não tiveram nenhuma participação nisso, entendeu? Ao duque foram oferecidos a mercê e o exílio de praxe, mas ele morreu num acidente infeliz antes de poder aceitar. Contudo, ele estava prestes a aceitar. Essa é a história oficial, e qualquer boato de que havia Sardaukar aqui é para ser algo risível. Como deseja o imperador, disse Rabban. Como deseja o imperador. E quanto aos contrabandistas? Ninguém acredita em contrabandistas, Rabban. As pessoas os toleram, mas não acreditam neles. De qualquer maneira, você irá subornar algumas pessoas aqui e ali, e tomar outras providências que estou certo de que lhe ocorrerão. Sim, milord. 2 coisas eu quero de Arrakis, Rabban. Renda e autoridade implacável. Não demonstre misericórdia. Pense nesses palermas como o que são. Escravos que invejam seus mestres e esperam somente uma oportunidade para se rebelar. Não mostre a eles nenhum vestígio de pena ou misericórdia. É possível exterminar um planeta inteiro? Perguntou Rabban. Exterminar? Havia surpresa no movimento rápido da cabeça do barão. Quem falou em extermínio? Bem, presumi que Milord fosse trazer novos colonos e... Eu disse espremer, sobrinho, não exterminar. Não destrua a população, simplesmente a subjugue. Você precisa ser
carnívoro, meu rapaz. Ele sorriu com a expressão de um bebê no rosto gordo e cheio de covinhas. Um carnívoro nunca para. Não demonstre misericórdia. Nunca pare. A misericórdia é uma quimera. Pode ser derrotada pelo estômago que ronca de fome, pela garganta que grita de sede. Esteja sempre faminto e sedento. O barão acariciou as dobras da barriga sob os suspensores. Como eu. Entendi, milord. Raban olhou para a direita, depois para a esquerda. Ficou tudo claro então, sobrinho? Exceto uma coisa, tio. O planetólogo, Kynes. Ah, sim, Kynes. Ele é homem do imperador, milord. Pode ir e vir como bem entender, e é muito próximo dos Freemen. Casou-se com uma. Kynes estará morto amanhã ao cair da noite. Isso é perigoso, tio. Mataram um funcionário imperial. Como é que você acha que cheguei tão longe e tão rápido? Indagou o barão. Sua voz saiu baixa, cheia de adjetivos indizíveis. Além disso, não precisa temer que Kynes saia de Arrakis. Está esquecendo que ele é viciado na especiaria? Claro. Aqueles que sabem nada farão para colocar seu suprimento em risco, disse o barão. Kynes certamente deve saber. Tinha me esquecido, disse Raban. Os dois se fitaram em silêncio. Imediatamente o barão disse: Por falar nisso, faça de meu suprimento uma de suas primeiras preocupações. Tenho um bom estoque particular, mas aquele ataque suicida dos homens do Duque acabou com boa parte do que tínhamos armazenado para vender. Raban assentiu. Sim, Lord. O barão se animou. Agora, amanhã de manhã, reúna o que restou da organização aqui e diga-lhes: Nosso sublime imperador Padishah me encarregou de tomar posse deste planeta e pôr um fim a todas as desavenças. Entendi, milord. Desta vez tenho certeza de que entendeu. Discutiremos a questão com mais detalhes amanhã. Agora, deixe-me terminar meu sono. Uma cabeça oca, pensou o barão. Uma cabeça oca que só pensa em brutalidade. Não sobrará muita coisa quando Raban terminar com eles. E aí, quando eu mandar Feyd-Rautha para livrá-los desse fardo, eles o receberão como seu salvador. Feyd-Rautha, o bem-amado. Feyd-Rautha, o benigno, o piedoso que virá salvá-los de um bruto. Feyd-Rautha, um homem a ser seguido, um homem por quem morrer. O garoto saberá então como oprimir com impunidade. Estou certo de que é dele que precisamos. Ele aprenderá. E com corpo adorável. É realmente um menino adorável.